Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e a gente está iniciando mais um ano aí de impressões de leitura aqui no canal. Espero que todos aí tenham tido um final de ano, uma virada de ano muito boa, muita comemoração, com muita alegria. E agora tenham aí as esperanças e as realizações renovadas para o ano de 2019, que seja um ano maravilhoso para todos, né, repleto de alegrias, de novidades boas, né, de preferência, e, logicamente, de muita leitura boa. E, iniciando esse ano, eu começo com um livro que não é muito falado, que foi uma das minhas últimas leituras do ano passado, que eu li no Kindle, e é aqui O Jovem Turles, do Robert Musil. Tanto o livro quanto o autor não são muito conhecidos, embora estejam sempre na lista aí de melhores de todos os tempos, né, todas essas listas que a gente vê por aí. A obra-prima do Musil é considerada o Homem Sem Qualidades, que eu acredito que foi lançada uma versão nova, uma edição nova dele aqui no final de 2018, se eu não me engano, que é um calhamaço, é um romance assim, bastante diferente, porque ele não tem uma história, ele parece que ele é um apanhado de situações, inclusive foi deixado inacabado. E é considerada a grande obra, uma das grandes obras, né, do século XX e a melhor obra do Musil. Esse aqui, o Jovem Turles, é anterior, é o primeiro livro dele. Ele escreveu com 23 anos de idade, foi lançado em 1906. No início do século, depois daquele boom da Revolução Industrial e com a colonização da África, da Ásia, houve aí uma onda de otimismo e de desenvolvimento no mundo em todos os campos. E com isso, não só nos campos científicos, né, começaram a surgir aí a teoria da relatividade, do Einstein, que viria mais tarde, mas ele já começou seus trabalhos nessa época. Grandes descobertas aí, matemáticas e físicas e químicas. E todo esse desenvolvimento também aconteceu na parte das ciências humanas. Então houve um grande desenvolvimento da psicologia, da sociologia, da filosofia. Grandes pensadores começaram a surgir nessa época. O Freud começou seus trabalhos também com a psicanálise nessa época. Então toda essa movimentação, efervescência, digamos assim, cultural, principalmente ali no miolo da Europa, né, na região ali da Áustria, da Alemanha, da Polônia. E também na literatura isso se refletiu. E surgiram vários escritores nessa época que viriam mais tarde a se tornarem grandes nomes. Então temos aí, além do Musil, temos o Hermann Hesse, o Kafka, o Thomas Mann, o Stefan Zweig, o James Joyce e vários outros, o Proust, que, né, começaram a escrever nessa época dentro desse ambiente de desenvolvimento da filosofia e da psicologia. Por isso, grande parte das obras desse período tem esse viés filosófico e psicológico aí nos personagens, né? E com o Musil não foi diferente. Ele era engenheiro, mas ele achava a engenharia muito maçante, muito entediante, então com isso ele começou a escrever. O título original dele seria As Confusões do Jovem Turles, que também causou uma certa confusão em relação a se achar que era um romance mais cômico, algo assim. E na verdade não tem nada disso. Ele é um romance de formação, baseado em parte, acredita-se, que nas experiências que o próprio autor viveu durante o período que ele estudou no internato, embora ele tenha negado que seria a sua história, seria autobiográfico, mas com certeza alguns acontecimentos ali devem ter servido de inspiração para ele.
Resumindo o enredo do livro, deixa eu consultar aqui os nomes porque não me lembro. Nós temos 3 estudantes desse internato, que são o Haitink, o Beinecke e o próprio Turles, né, que é o protagonista. Ele tem, acredita-se, em torno dos 17 anos, porque ele e os outros jovens, apesar de estarem no internato, eles têm uma certa liberdade de ir e vir. Existe uma cidadezinha, né, próxima em que eles costumam frequentar a cidade, vão a bares, inclusive tem um envolvimento com uma prostituta, né? Então tem uma outra coisa também, um outro ponto que chocou bastante nesse livro foi o conteúdo sexual dele, embora não seja explícito, mas para a época e se tratando de jovens e colocando que os jovens tinham esse contato com prostitutas, e então só isso em si já foi uma situação chocante na época. E eles flagram um outro colega, né, o Bassini, roubando dinheiro de um dos 3. E decidem, então, puni-lo com as próprias mãos, né, para evitar de denunciá-lo às autoridades do colégio, que poderia causar, inclusive, a expulsão dele. Então, os 3 começam a abusar do Bassini, primeiro fisicamente e depois psicologicamente, né? Chantageando e ameaçando denunciá-lo o tempo todo. E esse tratamento que vai sendo dado a esse colega vai piorando, né? As situações vão piorando até chegar quase chega de fato à tortura física e vai se tornando mais abertamente sádico e sexual. Haitink, ele é o pior de todos, ele ele tem a liderança de certa forma do grupo e é ele que coordena tudo, que montam todo o esquema de provocação e de, podemos dizer, tortura, né, do Bassini. E o Turles, ele, embora não participe ativamente das situações, ele fica de lado, ele primeiro observa, mas quando a situação vai se tornando mais pesada para ele se afasta, fica fumando de lado e refletindo sobre aquilo tudo. Ele não se sente, ao mesmo tempo que ele se sente integrante daquele grupo, ele não quer, ele tem essa dualidade dentro dele, que acha que aquilo é errado, é exagerado, mas ao mesmo tempo ele se justifica de que aquilo é necessário e faz parte da sociedade, né? A punição para os delitos do Bassini tem que ser feita, ele merece ser punido, e ele passa o tempo todo nessa luta interior, nessa tentativa de entender quais são os valores morais da época. E eles se sentem realmente juízes daquela situação, do comportamento daquele menino, e a submissão dele vai cada vez mais reforçando a ideia que eles têm de que certas criaturas, começando exemplificadas ali pelo Bassini, são inferiores a outras. Inclusive esse livro, mais tarde, né, mesmo porque isso nem existia na época, ele foi visto até como uma ascensão, como uma metáfora da ascensão do nazismo, né, e do fascismo em vários países da Europa. E negado também pelo autor, porque nessa época ainda não tinha isso, mas foi visto até essa possibilidade dessa representação desse microcosmo dentro do internato como uma representação maior da política europeia na época. Em resumo, é isso. Nós temos aí intercalados situações de tortura do Bassini, com muita reflexão filosófica aí do Turles. Então, toda essa confusão da cabeça aí do Turles, né, leva ele a se juntar
a esses colegas, tanto na humilhação, e ele sente ao mesmo tempo que ele sente uma atração pelo Bassini, tanto pelo Bassini quanto pelo Weinberg, ele sente uma repulsa. Ele observa, ele participa de tudo, mas enquanto ele faz isso, ele diz a si mesmo, ele tenta entender o que está acontecendo, o que é essa lacuna, tenta preencher essa lacuna entre o racional e o irracional. Ele observa, né, e tenta encaixar aquilo tudo dentro da sociedade, do que ele entende, né, por sociedade. E a situação vai assim, nesse crescendo, até que chega a um ponto em que ele próprio acha que a situação já foi longe demais e ele resolve dar um basta, e isso daí leva à conclusão do livro. O desenvolvimento desse livro, ele me lembrou bastante O Senhor das Moscas, que começa assim bem suave, né? aquela coisa mais, aquela pegada mais infantil, mais de aventura, e depois a gente vai vendo as situações se adensando, se pesando cada vez mais, e até que termina, né, numa tragédia. Aqui não chega a acontecer uma tragédia, mas o livro se mantém aí mantém essa pegada pesada até o seu desfecho. Então, é uma literatura realmente assim, bem condizente com esses outros escritores que eu citei, né, com esse estilo mais existencialista. Enfim, é um livro curto, são 240 páginas mais ou menos, mas ele tem todo aquele viés filosófico, então em certos momentos ele é bastante cansativo. Mas foi uma leitura bastante interessante, principalmente por trazer esse tema tão atual do bullying, e a que ponto isso daí pode chegar, e como também funciona um pouco a cabeça das vítimas, dos alunos, dos jovens que são submetidos por seus colegas a atos, às vezes, impensados. E como isso mexe, a gente vê também num trecho mais para o final do livro, em que o Bassini se abre mais para o Torles, tentando ver nele um amigo, tentando conquistar a simpatia do Torles para sua causa. A gente vê realmente como a cabeça do jovem fica depois dessa situação, que ele não vai sair dali com certeza da mesma forma, ele vai levar ali cicatrizes desses maus tratos para toda a vida. Com certeza isso vai influenciar bastante na vida, na psicologia, né, do desenvolvimento psicológico dele dali por diante. Então não é uma leitura leve, embora não seja também tão demorada. O livro é pequeno, são 200 e poucas páginas, mas ele tem trechos cansativos, bem psicológicos, e que traz bastante motivação para a gente pensar, né? Toda a parte psicológica e sociológica do livro é mais importante em si do que a história. Então, é uma boa dica, é uma boa leitura. Gostei bastante de ter lido. Fica aí a dica do Jovem Turles, do Robert Musil. Por enquanto é só. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e a gente continua o papo no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.